A sua fé pode mover o sobrenatural. Escolha viver pela fé, não por vista. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão e minha irmã, Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele fez uma promessa para nós. Pode ser leve, porque eu já troquei de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz. Aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei a você. Se cada um de nós perdêssemos tudo, mas não a fé, não perderíamos nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém, que não tem nada aos olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Se você se agarrar na fé que Deus te deu, nada mais vai ser impossível na sua vida. Preste muito atenção no que vai ouvir nesta mensagem. A palavra que vai ouvir no dia de hoje poderá mudar tudo na sua vida. Uma palavra libera o destino. Uma palavra ressuscita mortos. Jesus falará ao seu coração. Um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Jesus ressuscita mortos, é quando ele ressuscita vivos. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe a razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem? Te respondo. É porque, na verdade, elas não sabem o que realmente querem. E quando sabem, não possuem a fé suficiente para manifestá-las. A fé não é a constatação do que está acontecendo, é a declaração do que vai acontecer. Um exemplo: se o seu ambiente de trabalho estiver péssimo, comece a declarar que ele será transformado, porque na verdade não tem a ver com aquilo que te cerca, mas sim como você vê aquilo que te cerca. O que acontece muitas das vezes é que você já está em um lugar que um dia você sonhou que traria para você plenitude. E agora você está ansioso para um novo futuro. Daí, quando esse futuro chegar, você estará ansioso com o próximo futuro. Infelizmente, estamos sempre adiando a felicidade, quando Jesus diz para nós que a felicidade não está em nossas conquistas, mas sim na presença dele. Não tem a ver com as estações que você vai chegar, tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. O seu posicionamento hoje define aonde você pode chegar. O limite de ter uma vida em plenitude está ligado à sua fé. Existem milagres que você está esperando que aconteça, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Existem momentos que nós clamamos para que Deus mande a chuva, mas nós nem preparamos a terra ainda. Deus nos diz que, se Ele mandar a chuva do jeito que se encontra os nossos campos, Ele vai destruir a nossa plantação e isso não vai nos abençoar. É preciso estar pronto. Prepare-se para receber aquilo que Deus quer derramar e posicione-se na direção do milagre. Você sabe o porquê que a fé convida-nos a tratar as coisas que não são como se já fossem? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para subir no trono? Temos o exemplo de Davi. Ele era improvável, desconhecido. Até para os seus pais e irmãos ele era invisível. Mas a partir de um dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Aos olhos dos homens, eles viam Saul no trono, mas aos olhos de Deus, o trono estava vazio,
porque o rei que era seu por direito ainda não havia se assentado lá. Por isso, não se mova por aquilo que o homem vê. Por vezes, você olha para uma situação e enxerga o impossível, mas aos olhos de Deus, essa situação já foi vencida. Pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você ainda não fez. Para você viver aquilo que deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Se você der os seus passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Os céus estão prontos para reagir sobre a sua casa, mas a sua casa precisa dar os primeiros passos. O Evangelho não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. Não faça das suas crises o seu devocional. Uma pessoa que já está sem esperança, acorda, toma o seu café e fica horas assistindo o jornal. Depois disso, quando sai para trabalhar, tem a perspectiva que o mundo está desmoronando devido a tanta violência que ela assistiu. Esta pessoa fica com a sensação de que tudo está errado, e isso parte da influência do que acabou de ver nos meios de comunicação. Entenda que o céu não está em crise e que você precisa fazer a sua escolha. Ou as realidades do céu entram na sua casa, ou os seus olhos vão ditar para onde você pode ir. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Isso é um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares para onde você vai, mas quem vai com você até lá. A ansiedade é o mal do século. Ela é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus. Se a sua expectativa está no seu trabalho, na promessa de homens, a ansiedade vai governar a sua história. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você precisa ter consciência de que Deus é o suficiente para tocar em qualquer esfera da sua vida e mudar a sua história. Então, quando você confia em Deus, pode todas as coisas. Você descansará debaixo da certeza. Se nós sabemos que Ele pode todas as coisas, por que acreditamos que Ele só vai tocar em algumas delas? Deus pode liberar curas contra a enfermidade, pode mudar histórias financeiras, mudar cenários. Confie, se posicione. Quando você pauta o seu futuro naquilo que os olhos veem, você estará dando para a sua carne o lugar de governo para a sua história. Você sabe por que isso? Porque a partir daí, os seus olhos vão definir até onde você poderá chegar. Você tem que entender: ou são os seus olhos que dirão a você quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando nada ao teu redor existia, fará isso. Faça a sua escolha. Os seus olhos veem impossibilidades e a sua fé diz: vai dar tudo certo. Foi eu que te prometi e eu vou prover cada promessa. Em 2 Coríntios 5,7 diz: andamos na fé e não na visão. Olha que interessante isso. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Com certeza você responderá sim, pois nos dias de hoje isso é muito comum. Vamos fazer um parâmetro com nossa vida espiritual.
Existem muitos, mas muitos cristãos que caminham perto dele há muito tempo, mas não confiam que ele pode fazer aquilo que a palavra dele diz. Você sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo com isso? Que estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar o porquê que mesmo as igrejas crescendo cada dia mais em números de fiéis, os milagres que rompem o sobrenatural não aumentam na mesma proporção? É porque estar perto não significa confiar. Talvez você esteja há anos na igreja e não confia que uma palavra ou uma oração pode mudar a sua história. Se fosse diferente, levaríamos mais a sério nossos momentos no secreto com Deus, um sermão sendo ministrado ou uma mensagem sendo ouvida. Essa mensagem, por exemplo, poderá ter 2 efeitos na sua vida. Ou ela não representará nada, ou sua vida poderá ser transformada. Esses efeitos são liberados de acordo com a sua fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não o temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. No episódio da tempestade, Jesus apresenta-se para os discípulos. Porém, ele só acalma a tempestade depois que ele entra no barco. Primeiro ele diz, sou eu. Ou seja, primeiro Jesus acalma a tempestade dentro deles, dos discípulos. Depois ele entra no barco e a tempestade cessa. Observe o princípio que ele está estabelecendo. A sua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na presença de Deus que se manifesta. Você precisa confiar que o fato de Deus estar com você já é a segurança que você precisa. Em João, capítulo 15, versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. O significado de equilíbrio basicamente é posição estável, sem oscilações ou desvios. Equilíbrio não é ausência de intensidade, é ausência de inconstância. Deus nos fala que o que vai mudar a nossa história não é só a intensidade do que fazemos, mas é como vamos até o final. Nossa geração tem um problema de inconstância e não de intensidade, porque na primeira crise abrimos mão da fé. Ou seja, no momento onde você mais precisa se firmar, acaba fugindo. Equilíbrio não é você ir mais devagar, é você ser constante. Fique firme, não importa aquilo que está cercando você, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as promessas que Deus liberou sobre você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha isso. Depois que fizer tudo, permaneça firme. Em 1 Coríntios 16:13 diz: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Para vivermos uma vida constante, viver no sobrenatural e acima de todas as adversidades, isto tem a ver também com as nossas escolhas.
Uma vez perguntaram para um esportista famoso: é verdade que você corre todos os dias 4 horas da manhã? E ele disse: não, às 4 eu já estou correndo. E falaram para ele que não precisava, pois ele já era campeão mundial. Ele disse: é justamente por conta disso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que algum adversário meu está indo treinar às 4 horas da manhã, eu começo a treinar às 2. E se eu souber que alguém está treinando às 2 horas da manhã, eu não vou mais dormir para poder treinar. Sabe por quê? Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade minha. Precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar os nossos filhos para passear, ninguém vai comprar flores para nossa esposa no dia dos namorados, ninguém vai dizimar e ofertar por você. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque as suas escolhas definem os seus limites. As suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu liberdade para escolher. O pastor Luciano Subirá fala algo maravilhoso sobre dízimo e oferta. Ele diz que o dízimo e a oferta é a celebração da redenção, porque quando éramos escravos, não tínhamos direito de escolher se íamos semear ou não. E o fato de você poder escolher isso hoje significa que você é livre. O escravo não tem escolha, mas o filho, sim. Você pode escolher lançar-se na vontade de Deus ou não, ser passivo diante das promessas de Deus ou não. Esse livre direito de escolha, para muitos de nós, tem sido justamente onde estamos perdendo. Lembra-se do filho pródigo? Ele chega para o pai e diz que deseja a parte da herança e o pai o entrega. Ou seja, ele dá para o filho provisão e liberação. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo o certo porque estamos crescendo e temos liberdade para escolher. Só que o fato de Deus nos dar liberdade de escolhas não significa que Ele aprova todas elas. O maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso aonde Deus não aprova. Às vezes nós estamos cansados por buscar sucesso, onde Deus não enxerga sucesso para nós. A história de Paulo, por exemplo, para a nossa geração, seria um dos maiores exemplos de fracasso que a Bíblia retrata, pois Paulo não foi milionário e morreu sozinho. Se analisarmos os critérios que usamos para o sucesso, pode ser completamente diferente daquilo que é certo para Deus. E talvez você esteja se cansando, tentando alcançar algo que já recebeu e nem percebeu. O que importa para Deus não é o castelo que construímos, mas é onde buscamos refúgio quando ninguém nos vê. Não tem a ver com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. Aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz. Sem perceber, vamos tentando moldar Deus e acreditamos que Ele só pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós. Mas entenda isso: antes de você existir, Ele já era Deus e continua sendo. Não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava que Ele não pode fazer. A grande questão é que no Evangelho, Deus só pode tocar nas áreas que você expuser e reconhecer. Jesus veio para os doentes. Ele não vai tocar naqueles que acham que não precisam dele. Evangelho não é para quem acha que precisa, é para quem sabe que precisa. Precisamos nos comprometer com o nosso destino profético, mais do que nos comprometemos com as nossas
desculpas. No livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Precisamos nos expor ao poder, igual nos expomos para as pessoas que não nos ajudam em nada. Exponha-se, deixe-se ser trabalhado pelo Senhor, tenha a postura de um verdadeiro filho ou filha de Deus. Jesus morreu para que vivêssemos uma vida plena em todas as áreas de nossa vida. Mas, para que isto aconteça, Ele te diz agora, neste momento, que seja feito conforme a tua fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem fale aos corações, mude vidas, restaure famílias. Muitos dos seus filhos e filhas que oram neste momento estão vivendo cativos ao seu passado e às suas circunstâncias. Não conseguem se libertar, Pai. Ajude-os em nome de Jesus. Desperte em cada coração o dom da fé. Que eles tenham consciência que a verdadeira mudança de vida depende da liberação da fé. O seu plano está desenhado para cada um, mas muitos de nós ainda não está caminhando dentro da sua vontade. Que esta mensagem desperte esse encorajamento e comprometimento para vivermos pela fé e não mais por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas escolhas determinarão o seu futuro. Escolha ser o milagre. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: Clama a mim e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Precisamos entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da nossa história. Conhecer as promessas é entender a identidade que se tem. Depois que entendemos o que Deus espera de nós, precisamos nos mover, precisamos sair do lugar. Há algum tempo atrás, mais um recorde mundial foi quebrado. Um queniano conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Ele estava tão animado que chegou a comparar esse marco histórico com a primeira vez que o homem pisou na Lua. Algumas coisas nesta corrida nos chamam a atenção. A primeira foi que, para que ele conseguisse bater essa meta e romper esse recorde, mais de 40 pessoas acompanharam-no ao longo da jornada. Eles foram divididos em grupos de mais ou menos 7 pessoas e ajudavam a ditar o ritmo ao longo da maratona. O corredor está lá, focado em vencer. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e mostrar para ele o ritmo certo para chegar até o final dentro do tempo estipulado. Ele pode ser o melhor do mundo, pode ter o melhor preparo, a melhor genética, mas precisa de pessoas junto com ele, ditando o ritmo e dizendo: você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui. Ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar. Você não vai parar até que chegue na linha final. Outra coisa que nos chama a atenção: além dessas pessoas ajudando durante a corrida, existia um carro elétrico na frente do atleta, que projetava um facho de luz a laser, para que o corredor soubesse quais eram as melhores partes do percurso para percorrer. Tiramos uma grande lição disso. A nossa jornada de fé é exatamente como a maratona.
Tem muitas pessoas que estão cansadas porque acham que a velocidade para chegar é o mais importante. Mas a nossa jornada de fé não tem nada a ver com o quão rápido vamos chegar no final. É sobre chegar ao final. Não é tão importante como começa, mas sim como termina. É sobre isso que esta mensagem vai falar. O maratonista tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos cristãos tem a respeito da sua jornada de fé. Hoje é um dia importante, pois é um dia que você precisará escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar fazer algumas escolhas para a sua jornada. Como? Quem serão seus conselheiros? Os seus combustíveis? Quais serão os próximos passos? Quais guerras vale a pena lutar? Quais portas você precisa entrar? Quem vai te manter de pé? Quem te justifica? Quem provê sobre a sua casa? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Jesus, um pouco antes da sua morte, observou pessoas fazendo pouco caso dele. Aqueles que caminharam ao lado dele diziam que não sabiam mais quem ele era. Quando ele estava a ponto de ser entregue, de ser traído, nos momentos finais, onde ele chegou ao ponto de transpirar sangue por estar muito angustiado. Nesses momentos tristes e agonizantes, você sabe o que manteve Jesus de pé, sem desistir e sem voltar atrás? Grave isso. É porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É olhar para você e para mim e ver que o pecado não poderia mais roubar-nos dele. É ver que nossa vida nunca mais será a mesma, porque há poder naquele sacrifício para livrar-nos da morte. Jesus olhava para o fruto da redenção e sabia que valeria a pena tudo o que ele iria enfrentar. Pois ao terceiro dia, quando ressuscitasse, ele envergonharia o inferno, a morte. Ele tomaria as chaves, ele reinaria sobre tudo aquilo que um dia nos separou da criação. Jesus olha para nós hoje e diz: valeu a pena. Talvez a sua pergunta seja: Vinícius, como que isso se encaixa na minha vida? É simples. Às vezes estamos desistindo de um propósito que Deus tem para nós, porque esquecemos das promessas que Deus já fez e que não tomamos posse. Se Deus prometeu a você uma família, não é na primeira crise do seu casamento que você vai jogar tudo para o alto. Se Deus prometeu a você que vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não é a primeira empresa que falir ou você perder o emprego que vai fazê-lo desistir daquilo que ele te prometeu dali em diante. Agora, nunca esqueça disso. Não importa se é a primeira ou a última, se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater ou paralisar você. Por que muitos cristãos estão ficando no meio do caminho? Porque eles olham demais para todo o processo e esquecem da alegria que nos fora proposta. Eles esquecem que temos um refúgio, temos uma fortaleza, temos alguém que nos adotou como pai. Somos a genética do Deus que criou todas as coisas. Andamos ansiosos porque estamos focando naquilo que não temos controle
e negligenciando aquilo que Deus nos deu o governo. Quantos estão preocupados com as suas finanças, mas nem sempre se preocupam quão generoso serão na hora de ofertar para a obra do Senhor? Quantos estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando a criação dos seus filhos? Quantas vezes estamos preocupados para onde o mundo está caminhando, mas nem sempre estamos preocupados para onde a nossa casa está indo? Quantas vezes assistimos um noticiário, coisas ruins, e ficamos mais preocupados com as coisas lá fora do que está acontecendo dentro da nossa casa e nem estamos percebendo? Precisamos entender que Deus estabeleceu para nós o sacerdócio, governo e autoridade. O que ele está dizendo é: cuida daquilo que eu te dei e deixa que o restante eu cuido. Deixa eu ser o Deus da sua vida. Cuida do seu sacerdócio, da sua liberalidade, generosidade, dos teus filhos, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa. E você diz: mas Deus, o Brasil vai quebrar, está a ponto de um colapso financeiro. Te afirmo agora, se Deus for a sua esperança, a provisão não vem do mercado financeiro, nem da bolsa de valores, nem do presidente. A tua provisão vem de Deus, que fez o céu e a terra. É isso que você precisa lembrar todos os dias. Uma pergunta interessante para você: Jesus para você é importante ou suficiente? Por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. A vida de uma pessoa muda radicalmente quando ela tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca-o num lugar de suficiência. Jesus não é só mais um dos nomes. Jesus agora se tornou o único nome. Jesus não será mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é a única opção de socorro. Jesus agora não será a última opção quando a crise financeira aparece. Jesus é a sua primeira opção, porque é Ele que provê. É Ele quem dá a semente, o que semeia. É Ele que te dá unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando. Precisamos definir se Jesus vai ter um lugar de importância em nossa vida. O motivo pelo qual o evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Um exemplo: falamos para a nossa família que Jesus é suficiente, mas na primeira crise financeira nos sentimos abatidos e começamos a esmorecer na fé. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé. Meu irmão e minha irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é o suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por Ele. Um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta, poucas pessoas percebem. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. O povo todo estava desesperado. Alguns até chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes. Outros choravam pela morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e aproximou-se de Marta, ela disse, em João 11:21, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar agora. O interessante nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Se você tivesse se movido antes,
se você tivesse chegado antes, se você tivesse interferido antes. Ela joga Jesus em um tempo que já não existe mais. E quando Jesus falou sobre ressuscitar, a mesma o jogou para o futuro, no último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em um tempo que ainda não chegou. Mas Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, mas sim esperança para o futuro. E mudou a história dela no hoje. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? É porque às vezes falamos: Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. E Jesus te diz hoje: pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu, Jesus, continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos, eu continuo ressuscitando o que morreu em sua vida. O mesmo Deus que fez o passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinos, pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história. Jesus é importante e o suficiente. Precisamos fazer um exercício prático. Quando alguma coisa acontecer, uma circunstância adversa, quando tempestades se levantam, quando as coisas fogem do nosso controle, precisamos fazer memórias e pensar que não somos qualquer um, pois carregamos promessas do nosso Pai e elas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens passarão, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. Você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Ele trouxe para nós acesso à paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. Temos acesso à ausência de ansiedade, 1 Pedro 5,7, que diz: pois lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos proteção em meio ao deserto, Salmo 23,4, que diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Temos acesso à provisão, Filipenses 4,19, que diz: porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Temos acesso ao cuidado, Salmo 91,7, que diz: porque 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós temos acesso ao renovo, Isaías 40:29, que diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Deus nos dá descanso. Mateus 11:28 diz: pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Existem todas essas realidades,
mas precisamos entender que elas estão disponíveis não ontem, não amanhã, mas hoje. Ouvimos tantas pregações, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que ouvimos, mas a quantidade de revelações que colocamos em prática em nosso dia a dia. Eu não quero compartilhar com você mensagens de ânimo, porque a base do ânimo é a emoção, e emoções passam. O que eu quero compartilhar com você é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas. Mas você precisa se mover na altura dessa revelação. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá do que pode. Se você sabe quem é, saberá até onde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e a autoridade que carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer, ou confiar no que Ele já fez. Acreditar no que Deus pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer os seus próximos passos, entendendo que, quem sabe, um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje e levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Você precisa escolher. Você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou você vai começar a caminhar tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu? Em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados. Enquanto em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos abençoados, pois Deus, apesar de nossas falhas, nos ama demais. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos, porque não tem a ver com quem você é. Deus olha para você e se vê. Quando temos consciência da promessa, as circunstâncias não nos param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar a unção que você carrega, rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo o que você faz, impedir o seu crescimento, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. Por isso que o inferno fica revoltado conosco. O diabo pode tentar mover qualquer coisa de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem você é faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Você precisa escolher se vai viver um milagre ou se vai construir uma história. Isto depende apenas só de você. Existem muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. Quando você entender que não tem nada a ver do quão bom você é, você vai descansar na bondade de Deus. Deus não tem bondade, Deus é bondade.
Não é uma característica dele, é parte do seu caráter. Quando você entende isso, acaba descansando em meio às circunstâncias, por piores que sejam. Podemos considerar muitas pessoas como heróis da fé. Mas eu te digo uma coisa, talvez você nem saiba, mas na sua casa você é um herói. Seus filhos olham para você e eles esperam um comportamento. Seu cônjuge olha para você e por mais que ele nem tenha compartilhado, ele também espera um comportamento. Sabe por quê? Porque você é um exemplo para eles. Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. Então continue assim. Continue caminhando, mesmo que tudo se levante contra você. Continue caminhando, mesmo que as coisas pareçam improváveis. Mesmo que algumas contas não fechem. Mesmo que algumas coisas não façam sentido. Mesmo que a lógica não consiga te amparar. Mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém, se fez sentido para quem te prometeu. Se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo a um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. O incrível é que o que parecia impossível no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. Deus te diz para fazer memória de tudo aquilo que Ele já fez lá atrás, porque isso será o combustível que você precisa para continuar crendo que Ele continuará fazendo lá na frente também. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça dos sonhos tão pequenos que você carregava. Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. O que é mais fácil? Colocarmos o cajado no mar ou fazer o mar inteiro se abrir? Procurarmos no meio da multidão alguém que tenha 5 pães e 2 peixes? Ou multiplicarmos isso para que milhares de pessoas comam? Lançarmos uma pedrinha ou derrubar um gigante? Rolar uma pedra ou fazer o morto ressuscitar? Vencer o inferno, as doenças, as potestades, a morte? Ou só aceitar aquele que já fez tudo isso e se entregou por nós? Faça o que é fácil. Deixe que Deus faça o impossível. Faça o simples e veja o que só Deus pode fazer. Você deseja viver até onde consegue ir ou deseja ver milagres? Na verdade, dizemos que acreditamos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Deus diz para você que milagre não é uma saída de emergência. Milagre é a expressão de quem Ele é. Milagre não é o socorrer de Deus quando nada mais parece fazer sentido. Milagre é Deus te colocar em lugares onde você não poderia ir sozinho. Milagre não é só um socorro quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e a maior de todas as outras. Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros. Agora começa a construir uma história junto com Deus. Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, mas foi comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória e se despiu de toda ela para ter você de volta. Milagre é um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais que todas as coisas. Milagre é quando olhamos para os nossos filhos e não conseguimos explicar para eles como é maravilhoso ser chamado de pai. Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração de homens falhos como eu e você. Milagre é entrarmos cansados e sairmos renovados. É entrarmos sem esperança e sairmos sonhando.
é entrarmos com pensamentos de morte e sairmos com a própria vida de Deus sobre nós. Um milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que se fez carne e ressuscita no terceiro dia. E Ele está disponível a todo aquele que nele crê, e assim será salvo. A morte não pode parar você, o pecado não te para mais, o teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Deus quer que experimentemos isso todos os dias da nossa vida. A partir de hoje, coloque em um papel os seus sonhos e você vai perceber que em muitos momentos você diminui a sua expectativa para se ajustar no seu nível de fé. Deus te diz para não diminuir as suas expectativas, mas sim aumentar a sua fé. Não tente acomodar o tamanho dos seus sonhos à sua realidade. Pegue a sua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Não se rebaixe, você é filho do Deus vivo que te chamou para ver e viver coisas sobrenaturais. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperarem e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Jesus encontra uma mulher adúltera e todas as pessoas que lá estavam a julgam, acontece algo muito interessante. Quando Jesus entra na história daquela mulher, ele não está preocupado com nada além de quem ela é. É como se ele se rebaixasse ao nível que ela estava, porque Jesus nunca olha para nós de cima para baixo. Ele sempre vai no nível que você está e traz você para o nível que ele está. Jesus chega para aquela mulher e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas vão embora e Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? Onde eles estão? Eles não têm mais como te condenar e eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Você sabe o que significa escolher quem mantém a gente de pé? Existem duas possibilidades. Ou vamos ficar tentando nos justificar contra todas as pessoas que tentam nos acusar, ou vamos escolher esconder-se em Jesus e deixá-lo fazer isso por nós. Os teus acusadores não entendem o que você fala, não respeitam a autoridade da verdade que você carrega. Pare de tentar se justificar para quem não quer ouvir o que você tem para falar. Quando você fica em silêncio, Deus compra a sua briga. Quando você faz silêncio diante dos homens, você gera clamor sobre Deus. Pare de falar para todo mundo o que você está passando e compartilhe com o único que pode mudar a sua história. Pare de postar nas redes sociais os seus lamentos. Pare de compartilhar sua vida com quem não pode liberar o seu destino. Deus é o único capaz de colocar você de pé. Maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Escolha quem constrói a sua casa, quem provê sobre os seus filhos, quem te coloca de pé, quem dá a última palavra, quem é a sua esperança, quem é teu firmamento, quem está construindo a sua história. Para onde estão voltados os seus olhos e para onde a sua casa está caminhando? Hoje é o dia. Você precisa escolher se vai se acomodar a viver como convém e conquistar qualquer coisa, ou se a partir de hoje você não vai aceitar nada menos do que viver por milagres. A escolha é sua. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas. Pai, que essa mensagem toque corações, transforme vidas, restaure famílias, converta almas. Que todos aqueles que a ouvirem entendam que o Senhor é o provedor, que o Senhor é que coloca de pé.
que o Senhor que dá a última palavra, que o Senhor é a única esperança e firmamento, que o Senhor é quem constrói a nossa história. Que eles voltem os olhos para Ti, Pai, e escolham hoje aceitar definitivamente viver por milagres e não mais pelas suas vontades. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ser leve, mas não será fácil. Viva com leveza. Do livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não projetou você para viver cansado. Não é nada fácil, e aqui vem o grande aprendizado desta mensagem. Não confunda facilidade com leveza. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que pode ser leve. Às vezes você pode ter pensado que depois que você aceitou Jesus, tudo ficou pior. Mas não, te afirmo, tudo já estava assim, só que você não via, pois tinha uma venda nos seus olhos que Deus tirou. Um fumante não consegue sentir mais o cheiro, mas quando ele entra no ambiente puro, todos que estão lá presentes conseguem sentir o aroma que ele carrega. A conversão é basicamente isso, é Deus tirando as vendas. E quando isto acontece, percebemos o lixo que já estávamos acostumados a viver. Com isso, temos a impressão que tudo parece estar desmoronando. Na verdade, sempre esteve. Era você que não enxergava. Mas entenda isso. Tudo vai se encaixar no tempo devido e lá na frente as coisas começarão a fazer sentido. Precisamos pontuar isso. Uma vida leve não significa uma vida fácil. O Evangelho não vai poupar-nos das lutas. Pelo contrário, é o processo que transforma meninos em homens. É o processo que tira de nós o mimimi. É o processo que faz com que nossa confiança em Deus aumente dia a dia, apesar das circunstâncias. No meio de um incêndio, por exemplo, você terá que fazer escolhas, estabelecer prioridades. Quem você vai salvar? Você logo pensa que precisa salvar a sua esposa, seus filhos e os seus documentos. Deus nos fala hoje que precisamos viver como se tudo estivesse em chamas. Porque quando tudo parece que está em chamas, não teremos tempo para carregar o peso que Deus não quer que carreguemos. Quando tudo está em chamas, você terá que priorizar o que é prioridade para Deus também. Então, quais são as duas coisas que você vai priorizar e que não poderá perder quando tudo estiver em chamas? A sua identidade e a sua família. Profundo isso, não é? Deus ainda diz hoje para mim e para você: é esse estilo de vida que eu tenho para você. Uma vida sem distrações. Não vai ser fácil, filho, mas pode ser leve. Tira hoje da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua jornada, aquilo que é desnecessário. Porque às vezes estamos priorizando aquilo que Deus nunca priorizou. Às vezes estamos valorizando aquilo que Deus nunca valorizou. E sabe qual é o problema? Nessa mochila tem espaço definido. E quando preenchemos em coisas que não são prioridade, vai faltar espaço para aquilo que mais importa. Quantas pessoas você conhece que abriram mão da família por causa de uma empresa? Quantos empresários que prosperaram
e conquistaram tudo aquilo que queriam, mas esqueceram dos filhos e da esposa? Precisamos entender que nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa. Precisamos avaliar sobre o que estamos construindo a nossa história. Em Mateus 7, versículos de 24 a 27 diz: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A Bíblia está falando sobre dois tipos de homens, dois tipos de histórias e fundamentos. Ou seja, o fundamento não está onde são colocados os tijolos, mas sim no alicerce, onde você constrói e ninguém vê. O imprudente não está preocupado em construir aquilo que ninguém vê. Ele está preocupado em construir aquilo que todo mundo consegue enxergar. Ele não está preocupado com princípios. Ele está preocupado em exposição. Ele quer mostrar para todo mundo que a sua casa está pronta. Neste exemplo, essa casa pode ser substituída pelo seu trabalho, sua história e o seu ministério. Existirá um momento que teremos dificuldades, tanto para as pessoas que estão em Deus, tanto para aquelas que não estão. Você já parou para pensar que a fundação é uma das partes mais caras de uma construção? Talvez aquela pessoa que não tinha princípios gastou menos dinheiro e levou menos tempo para construir do que aquele que tinha princípios. A grande verdade é que nessa jornada de fé, quando a chuva forte aparece, quando o desafio surge, saberemos qual a construção que vai suportar. E aí chegamos à conclusão que não importa a construção que foi construída mais rápido, mas sim quanto tempo ela dura. Sem Deus, você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. Mas aí vem a pergunta para você me responder: quanto tempo isso dura? Para viver uma vida leve, não importa como construímos, importa apenas onde está nossa confiança. Existem momentos que parece que nada está acontecendo, mas o poder mais explosivo de uma semente acontece em um ambiente onde ninguém enxerga. Precisamos lembrar que aquilo que Deus tem para nós dura para sempre e é eterno. O que tem nos guiado? Existem momentos que o que tem nos guiado é a multidão. E tem momentos que estamos mais preocupados com aquilo que os outros estão dizendo do que Deus pensa a nosso respeito. Se você é controlado pela opinião dos outros, isto representa a forma mais segura de jamais atingir os propósitos de Deus na sua vida. A multidão é enganosa. A mesma multidão que aplaudia Jesus quando ele entrava na cidade, dias depois gritava: "Crucifica-o!" Pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. A presença da multidão representa a ausência de milagre. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23 a 26 diz: Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Talvez seja nesse contexto que Jesus vai entrar na sua vida. Todo mundo olha para você e enxerga que nada vai dar certo.
Mas a boa notícia é que Jesus chegou na sua casa. Existe um momento que vamos ter que decidir se os risos da multidão em relação aos nossos sonhos vão definir o que vivemos, ou se é a palavra que Deus já liberou antes da multidão chegar em nossa casa. Para todo mundo que conhece a sua vida, pode parecer ridículo o sonho que te move, mas não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. Existem milagres que só vão acontecer na sua casa quando a multidão sair. Tem milagres na sua família que só vão acontecer quando a multidão sair. Estou falando aqui de pessoas, sugestões, conselhos, pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus te prometeu. Você lembra do primeiro pecado da criação? Satanás apenas sugeriu o que para ele era bom. A grande questão é que desde Gênesis, Deus declarava que algo acontecesse e ele via que era bom. E o inferno sugeria que algo também acontecesse e dizia que também era bom. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você não terá noção no que é capaz. E qualquer sugestão do inferno pode fazer você parar. A promessa de Deus chegou na sua casa antes de qualquer sugestão do inferno. Então você precisa decidir em qual delas você vai querer se agarrar. O que você tem que definir é se a multidão vai reconhecer os milagres ou vai te impulsionar para o seu destino. Ou é a multidão que te move ou é a palavra de Deus. No versículo, a mesma multidão que duvidou do milagre o espalhou por todos os lugares. Toda a multidão que se levantou contra as promessas de Deus vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Existem alguns momentos que, sem perceber, somos guiados pela carência. A carência, muitas vezes, move-nos para aquilo que parece a promessa, mas não é. O problema é que enquanto estivermos satisfeitos com aquilo que parece com a promessa não vem, porque Deus nunca vai disputar espaço em nós. A carência tem frustrado muitas pessoas. Como um exemplo muito comum, observamos pessoas que têm a convicção de que o namoro vai dar certo. Eles estão carentes e insistem com o relacionamento. Qual o resultado? Quando se casam, terão a certeza que não era isso. A grande questão é que se você começa o relacionamento, seja ele qual for, pelas motivações erradas, você só conseguirá mantê-lo pelas motivações erradas também. Agora eu pergunto para quem está namorando: se o seu namoro te afasta de Deus, o que faz você acreditar que o seu casamento vai fazer você se aproximar dele? A inconstância no namoro não vai se transformar em constância no casamento. Existem problemas que enfrentamos que desde o princípio sabíamos que seriam problemas, mas porque estávamos carentes, criamos uma expectativa em pessoas, alianças, empresas, lugares, entre outros. A expectativa que criamos nisso tudo, somente Deus pode suprir. Tem muitas mulheres que estão reclamando dos seus maridos, e eles são incríveis, e vice-versa. Às vezes estamos frustrados com o outro porque estamos colocando expectativa naquilo que o outro não tem como suprir. O casamento não vai fazer você feliz. Você tem que ser feliz antes de se casar. Porque quando o homem feliz casa com uma mulher feliz, não tem como dar errado. Quando um homem e uma mulher que tem um buraco dentro de si se casam, achando que vão se preencher, os dois vão passar mal juntos. Deus não veio para suprir as nossas carências. Ele veio para preencher todo o vazio, porque só Ele sabe o que falta dentro de nós. Deus nos fez completos e só Ele sabe o que falta. Existem momentos que somos guiados pelo medo. Quando o medo define os seus limites,
Você estará entregando para ele a construção da sua história. Se o medo definir os seus passos, ele definirá aonde você pode ir e não a promessa que você recebeu. Se você não faz algo por medo de não ser aceito, esse medo definirá até onde a sua vida poderá ir e não a promessa que Deus fez na sua vida. Existe o medo de não conseguir, medo de não alcançar. É como se estivéssemos falando para Deus: eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu acho que o meu medo tem mais poder de definir a minha história do que a tua promessa. Deus conhece a sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Existem pessoas que, por medo de perder, perderam. Você não consegue dar os seus primeiros passos de fé. Você condiciona a sua conversão e o dia que você vai mudar a sua história pelo que os outros vão pensar. Precisamos renovar as nossas esperanças, apesar dos cenários. No livro de Habacuque 3, 17 e 18 diz: porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Os meus olhos podem estar vendo que falta tudo, mas a minha fé diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 13 diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A palavra não está dizendo que eles foram poupados das circunstâncias. A palavra diz que eles foram poupados nas circunstâncias. Eles não foram poupados dos processos. Eles foram guardados por Deus durante o processo. Os leões ainda estavam lá, mas não podiam comê-los mais. O fogo ainda estava lá, mas não podia queimá-los mais.
A espada ainda estava lá, mas não podia feri-los mais. É por isso que Hebreus 11 diz que a fé não é a ausência de circunstâncias contrárias, mas a fé é a segurança de que Deus nos guarda em todas elas. Na passagem da fornalha ardente, em Daniel 3, a Bíblia não está dizendo que Deus enviou um anjo para que a fornalha não queimasse mais. Pelo contrário, ela estava tão aquecida que os soldados que se aproximaram morreram queimados. Deus estava estabelecendo para as pessoas um princípio. Os teus gigantes não precisam sair para que eu faça. Eu vou fazer na presença deles. A fornalha continua quente, o leão continua na arena, a espada continua levantada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 poderão cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Pare de ser guiado pelo medo. No livro de Romanos 8, versículos 31 e 32 diz: Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não tem sentido você perguntar para Deus se ele te ama ou não, ou se ele deseja fazer ou não. Ele entregou o próprio filho por você. Existe alguma dúvida com relação a este amor? Quando entendermos a altura, largura e profundidade do amor de Deus por nós, o medo não vai mais fazer sentido. No livro de Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Se existe fé, não há espaço para o medo. O medo vai te dizer: não tem como acontecer, é impossível. E a fé vai te dizer: já aconteceu, é inevitável. Existem momentos que a sua mente te dirá que não tem mais como. Existirão pessoas que dirão que não terá mais jeito. Mas Deus te diz para tirar o medo do seu lugar secreto, que Ele vai inundá-lo com a lembrança do que Ele fez no passado. Quando lembramos do que Deus fez no passado, não existem mais dúvidas que Ele vai fazer de novo. Existem momentos que aquilo que estamos vivendo é fruto de uma amnésia espiritual. No meio da correria, vamos colocando várias bagagens. Esquecemos que se continuarmos confiando, caminharemos com leveza. Às vezes, o que mais nos impede de viver o novo de Deus é quando somos guiados pelo passado. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. Você já parou para pensar a loucura que é pegar um tempo que não existe mais e deixar ele governar a construção do seu amanhã? Deus nos diz que não devemos ser guiados pelo nosso passado, pois ele não existe mais. Tem coisas que o diabo nem lembra mais e ficamos tentando trazer à memória. Deus declarou lá atrás que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. A partir de hoje, não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que você vai viver. A partir de hoje, não tem a ver com aquele pai que você não teve, mas com o tipo de pai que o seu filho vai ter. Deus nos dá a oportunidade de reescrever uma nova história e abrir mão do fardo que é o nosso passado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas
derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. O que é interessante aqui é que profetizar, sonhar e ter visões futuras não tem a ver com o passado. O que Deus tem para fazer na sua vida a partir de hoje não tem a ver com o seu passado, mas com aquilo que está por vir. A tua visão não é para ver o que ficou para trás, é para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deixe a carência, o medo e o passado para trás. Nem o diabo está preocupado com o seu passado, ele está preocupado em frustrar o seu futuro. Lembre-se sempre disso. No dia de hoje, permita-se começar a viver todos os planos e sonhos que Deus planejou para a sua vida. Dê passos de fé, viva um dia de cada vez e pode ter certeza que o seu caminho nunca mais será o mesmo. O processo é difícil e doloroso, mas maravilhoso e libertador. E ainda temos a oportunidade de trilhar neste caminho com leveza e tendo a certeza que o melhor ainda está por vir. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, que essa mensagem seja uma precursora de mudanças de vida. A partir de hoje não seremos mais guiados pela multidão, pelo nosso passado e pelo medo. Seremos guiados pelo seu Santo Espírito e trilhando pelo caminho que o Senhor sonhou para cada um de nós. Trocamos contigo, Senhor, o nosso jugo e nosso fardo para vivermos uma vida com leveza. Sabemos que não será fácil, mas entendemos hoje que pode ser leve. Confiamos e aguardamos em Ti, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ame a si mesmo, não espere elogio das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 32 e 33 diz: Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se fez um elogio? Por uma conquista, por ser quem você é, pela sua história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se deu o conforto de se autoelogiar? É importante que a gente se olhe e aponte os nossos defeitos, mas não esquecendo das qualidades. Não temos o hábito de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é bonito. O elogio que vem de fora é bom, quando é na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas elogiam algo que é verdadeiro. Mas quando você identifica essa capacidade de fazer-se um elogio, é melhor ainda. Isso é muito necessário, é fruto do amor de Deus por nós. Deus vai trabalhando dentro de nós de uma forma incrível, criando a oportunidade de acreditarmos nele. A fé em Deus é um fruto, um desdobramento natural da fé que nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Fé, no primeiro momento, é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé. É como dar os primeiros passos e confiar que se você cair, o outro está ali te segurando. Essa é a primeira fé que experimentamos. Depois, nós vamos evoluindo nessa confiança, até no momento em que nós somos apresentados a Deus.
e você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana e confiar enquanto realidade sobrenatural é o mesmo verbo que se aplica a tudo. Com tudo isso, você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma criança foi desamparada quando os pais se separaram. Caso isso não seja bem administrado ou por qualquer outro motivo, vai gerar como consequência uma insegurança e dificuldade na vida espiritual. Precisamos respeitar quem não crê em Deus. É muito fácil chegarmos e vomitar as nossas regras e religiões em pessoas que têm essa dificuldade em acreditar. Você desconhece a história dessas pessoas. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e evoluíram desacreditando. Porque quando você desacredita do outro, crer em Deus, que nós não vemos, se torna mais difícil. Precisamos ter sempre interesse na história do outro, para podermos entender as suas escolhas. Porque tal pessoa tem tanta dificuldade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor. É o fruto, o resultado de como foi criado, de como a pessoa aprendeu a confiar em si. Às vezes pensamos que é o lar perfeito que faz as pessoas assim, mas não, às vezes é o caos, as dificuldades que geram a necessidade de reagir e de pensar: eu não tenho ninguém por mim e eu terei que ir à luta. Nesse caso também existem pessoas que reagem ao contrário. Existem outras pessoas que foram completamente desprezadas e ficamos esperando que elas serão vítimas durante toda a vida. Mas também não. Elas tomam consciência da sua própria história e descobrem que podem e buscam aquilo que não as trouxeram. Às vezes olhamos para uma pessoa rancorosa, egoísta, mesquinha e nos perguntamos o porquê. É só olhar para o passado dela que você vai entender. Todas as pessoas nos influenciam de certa forma. Os pais, avós, tios, vizinhos, professores, a escola, os colegas de escola, amigos do trabalho. Precisamos nos olhar no espelho e se autoelogiar como uma forma generosa, um ato de agradecimento de tudo que conseguimos alcançar. O ser humano que somos, a nossa história que muitas pessoas desconhecem, às vezes até nós mesmos. Por que não buscarmos nos conhecer de uma forma profunda? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje, no seu comportamento e no seu temperamento, lhe prejudique. Naqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência, ou então naqueles detalhes da nossa história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes de nossa personalidade que, se não tomarmos nas mãos, se não cuidarmos, jamais vamos nos aplaudir. O ser humano reconciliado é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com aquilo que está alcançando. Pois a vida não é perfeita para ninguém, mas precisamos dar conta dela. E de alguma forma, precisamos sobreviver a tudo isso. Essa sobrevivência precisa ser entendida todos os dias. Não é um projeto que podemos jogar para longe, ou tampouco ficar olhando para trás. Precisamos lidar com essa sobrevivência diariamente.
Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que é bonito, que já alcançamos em nós mesmos, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplausos. Mas quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida. Descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou conosco. Talvez nós estamos olhando de forma errada para dentro de nós mesmos. Pode ter certeza que Deus não errou contigo. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez, que te colocou aqui em essência. As pessoas que nos cercam e que nos influenciam podem ter errado, podem até terem prejudicado a sua compreensão daquilo que Deus fez por você. O erro dos outros não pode definitivamente nos prejudicar ao enxergar o acerto que Deus fez. Nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que vivemos conscientes ou inconscientes, para que a olhemos para o resultado que está aqui hoje, nesse dia, nesse horário, para que possamos projetar a continuidade de tudo isso. Deus acertou quando nos projetou. Ele nos fez para que buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. Não é justo vivermos de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Às vezes fazemos escolhas infelizes, superficiais, e assim vamos colhendo muito pouco de nós mesmos, porque acabamos nos acostumando com a mesmice. Vamos vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em buscar a nossa melhor parte. Precisamos alcançar o direito de ser quem somos, sem precisar criar um personagem para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus colocou em você. Tenha em mente que o que tiver que ficar, ficará, e o que tiver que partir, partirá. Perca essa ansiedade, porque a nossa liberdade interior não pode nos levar para fora, é para dentro. Quanto mais tomamos consciência de quem somos e o que ainda podemos ser pelo poder de Deus, muito mais ficamos livres e muito menos permitiremos a escravidão do olhar do outro. Há olhares que nos aprisionam, pois querem que sejamos daquele jeito, e por uma fragilidade emocional nos sujeitamos, e nada pode nos empobrecer mais do que nos adequarmos ao que o outro quer que sejamos. Temos que ser aquilo que Deus criou. Temos que ser um vulcão em constante erupção. E o que sai tem que ser a nossa verdade. Tenha coragem, simplicidade e humildade. Somos profundamente amados por Deus. Às vezes somos tão vaidosos com os nossos pecados que achamos que Deus não nos ama por causa disso. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Ele pode colocar um obstáculo também na sua relação com Deus. Mas não é que Deus goste menos de você por ser pecador. A relação de Deus conosco, quando o assunto é pecado, é que nenhum pai gosta de ver o filho perdendo a oportunidade de ser grande, de ser bom, verdadeiro, inteiro, saudável. Pense assim: por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque enquanto pai e mãe ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que lhe destrói, não iria agradar ninguém. O pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a nós mesmos.
O maior prejudicado com o nosso pecado somos nós, pois estamos perdendo a oportunidade de sermos homens e mulheres bons. Quando escolhemos a maldade, somos nós que perdemos a oportunidade de sermos puros. O desejo de Deus é que nós sejamos cada vez mais proprietários das riquezas que Ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que estejamos cada vez mais próximos dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os seus resultados não tenham sido maravilhosos, porque quando você se aplaude, acaba reconhecendo o lado bom que você já alcançou, as riquezas que já conseguiu distribuir. Quando você é capaz de reconhecer que já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima. Você para de autodesprezar-se, porque nada pode te paralisar. Como é difícil sobrevivermos no lugar em que as pessoas vivem, nos colocando defeitos. Como é difícil crescer como pessoa em ambientes nos quais as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Ora, quando somos incentivados, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, nos motivamos para alcançar mais amanhã. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo que você já se oferece. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, agradeço a Ti de todo o coração e de toda a minha alma, devido a esta oportunidade de orar a Ti na presença de muitos de seus filhos e filhas. Querido Deus, muitos deles que oram comigo agora não se amam verdadeiramente, se menosprezam e se acham derrotados. Que a partir de hoje, Pai, todos eles olhem para si mesmos com outros olhos, como verdadeiros filhos Teus, que são muito amados por Ti. Toque-os agora, Senhor, através do Espírito Santo, e que eles sejam transformados neste momento. Que a Tua graça esteja presente na vida de cada um e que o Seu amor invada esses corações. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde está a sua paciência? Acalme o seu coração. Espere, tenha paciência. No livro de Romanos 12:12 diz: Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. No Salmo 37, de 7-9 diz: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No livro de Romanos 5, versículos 3 e 4 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Às vezes ficamos preocupados com um futuro que nem sabemos se vamos ter. Ou então passamos boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas e pensando se valeu a pena ou não. Nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento, agora. Tudo hoje nos convida a caminhar com muita pressa. O mundo hoje é apressado e, se não cuidarmos,
acabamos entrando nesse ritmo acelerado, o que nos impede muitas vezes de perceber a nossa própria vida. Muitas vezes não apreciamos a viagem porque estamos ocupados com tantas coisas. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa de deslocamento que nos leva até qualquer lugar. Talvez a virtude mais necessária para os dias de hoje é ter paciência. Paciência com o processo da vida. Paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só na paciência descobrimos que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa com muita intensidade. Às vezes ficamos cansados e perdemos a capacidade de ter essa paciência. Temos dificuldades de lidar com o tempo. Queremos tudo para ontem. Colocamos a nossa alma em um ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Precisamos prestar atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes estamos ditando um ritmo que sufoca, que mata aos poucos. Quem impõe esse ritmo é o corpo. Nós não podemos separar as duas realidades. O corpo e a alma precisam ser conjugados. Mas você não pode esquecer que existem necessidades diferentes. A alma tem dificuldades de descansar, e a oração verdadeira é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E assim ela começa a ficar propensa a Deus. E começamos a ter possibilidade de ter um encontro com Ele, pois após disciplinar o corpo em uma quietude no silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio e quietude, que é aonde vamos ter a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus nos tranquiliza e nos ensina valores que mexem com a nossa cabeça, com o nosso jeito de pensar. E com isso vamos percebendo esse movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que tenhamos equilíbrio para enfrentar as peças da vida. Hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo a sua vida porque não aprenderam sobre paciência. A pressa nos mata. Nós sofremos na carne por consequência da ansiedade. A falta de paciência nos prejudica a ter relacionamentos com qualquer pessoa. Nós estamos agitados, vivendo fora demais, temos compromissos demais e quietude de menos. Quando percebemos isso, é preciso priorizar a nossa vida, impondo então regras para nós mesmos, para refletir e entrar em silêncio, em sossego, em oração, pois muito do nosso cansaço é porque não temos tempo nem para administrar o nosso dia e pensar como anda a nossa alma, pois a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Quando chegamos em casa, precisamos ter esse tempo de quietude, de desligar um pouco o celular, de estar mais diante de Deus, para que Ele nos preencha. E, consequentemente, no outro dia, teremos o que oferecer para as pessoas. Todos nós temos a necessidade disso. Qual é o espaço que você cria dentro do seu coração para Deus te dar paciência, virtude que só Ele pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a vontade dEle? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça, para que você não se desgaste demais nessa vida, que é tão rara e que nem percebemos por causa do nosso modo de vida que escolhemos viver? Nós, leigos,
precisamos também prestar atenção se os líderes espirituais estão trabalhando demais, se estamos exigindo demais deles, se eles estão tendo o seu próprio tempo para abastecer-se. Precisamos pensar na vida deles como seres humanos, onde também necessitam descansar e ficar em silêncio. Deus não pode fazer nada com as nossas obras, se antes Ele não possui o nosso coração. Quando oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o nosso coração, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro. Em pouco tempo, você estaria oferecendo a si, somente a si. Isso vai nos desgastar demais. Vamos ficar exaustos, cansados. Vamos perder a paciência e vamos ficar estressados, brutos com as pessoas, e vamos esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de um cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Silêncio, oração, respiração profunda, uma música, uma boa leitura. Não vá para a cama no fim do dia antes de se oferecer tudo isso e trabalhar essa paciência no seu coração. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas que tanto te amam. Fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos que nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Senhor, estamos convencidos de que, sem sofrer, com paciência, não podemos ganhar o céu. Dele é que vem, dizia Davi, a minha paciência. Salmo 61:6. O mesmo queremos dizer hoje: dá-nos a paciência no sofrimento. Queremos aceitar com tranquilidade todas as tribulações, mas depois, quando elas chegam, nos enchemos de tristeza e desânimo. Dessa forma, sofremos sem méritos e sem amor. Por isso, Pai, vos pedimos, pelos merecimentos de vossa paciência, a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Amamos a Ti de todo o coração. Amamos a Ti, Pai, digno de um amor infinito. Nos arrependemos de todo o coração, de todos os desgostos que temos dado ao Senhor. Prometemos aceitar com resignação todos os sofrimentos que iremos passar, mas esperamos de vós o socorro para sofrer com paciência, especialmente as dores da nossa agonia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.